Cruzeiro querendo subir na tabela, enquanto o Flusão, atual campeão da Libertadores, quer sair da zona de rebaixamento. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de futebol brasileiro, porque a Eurocopa está acontecendo, Copa América está acontecendo, mas para a CBF tem que ter, nada disso importa, porque o Brasileirão continua, né, o nosso calendário também é apertado, então não tem como remanejar muitos jogos, então Série A continua a todo vapor. E tem jogo nesta quarta-feira interessantíssimo, tá? Cruzeiro e Fluminense, partida que a gente vai analisar agora. Eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos analisar esse confronto. Flusão vivendo aí um momento péssimo. Nesse momento é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, quem diria, né? O atual campeão da Libertadores. O Cruzeiro vindo de dias conturbados com esse moído de Dudu. Será que isso vai interferir nesse confronto? Vamos trazer o contexto das duas equipes, informações, números, estatísticas, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, duelo nesta quarta-feira, 9h30 da noite, né? Horário clássico aí do futebol brasileiro no meio de semana. O jogo vai ser lá no Mineirão, né? Jogo válido pela 10ª rodada, hein? Já passamos aí quase 25% do Campeonato Brasileiro nesta semana. A gente já aproveita para olhar os números, tá? Tanto de Cruzeiro como de Fluminense. O Cruzeiro que veio de um empate sem gols com o Vasco, tá? O Vasco que vinha apanhando de todo mundo, conseguiu segurar o Cruzeiro, empatou, tudo bem que foi fora de casa, né? Então não foi nenhum resultado assim tão ruim para o Cruzeiro. E já o Fluminense teve um resultado péssimo, né? Perdeu em casa para o Atlético Goianiense e resultado que colocou o Flusão na zona de rebaixamento. Flusão que vai jogar aquele Super Mundial, né, ano que vem. Sim. Seria muito curioso, tá? O Fluminense jogar a o Série Mundial, B do Super Mundial. Jogar o Mundial ao mesmo tempo jogando a Série B. Seria algo muito inusitado. O Fluminense que não vem bem, né? A segunda derrota seguida já no Campeonato Brasileiro. Só tem 6 pontos, né, em 9 jogos. Então, um desempenho muito ruim aí do time do Fernando Diniz. O Cruzeiro está ali, 8º com 14 pontos, né? Deu uma subida nessas últimas rodadas, né? Teve vitória contra o Cuiabá, enfim, esse empate aí com o Vasco. A equipe vai somando pontos e já está ali na 8ª colocação, ali no meio de tabela, que me parece que é onde o Cruzeiro briga mais, né, Matheus? O Fluminense, acredito que, assim, ninguém esperava, né? Uma fase tão ruim. Por mais que, assim, e não é só o time que não vem jogando muito bem, né? Mas, assim, o extracampo também, acredito que tá atrapalhando, não tá muito legal o clima no Fluminense, né? Podemos descrever assim, teve umas confusões ali também no final do jogo contra o Atlético Goianiense, né? Rolando, inclusive, aí, possivelmente, Felipe Melo ficará de fora por alguns bons jogos, o Guga também, entretanto, ali, com assessor de imprensa e tudo mais. Então, assim, o que eu tô querendo trazer é que o clima no Fluminense não tá nada bom, né? O time precisa dar uma resposta urgente. Mas nessa tela, o que eu gostaria de destacar, inclusive, Fábio, aí nessa nossa cartela, é relacionada à alta média de gols, tá? Que a gente observa aí dos dois lados, a gente vê que tanto gols sofridos quanto gols marcados dos dois times supera 1 nesse Campeonato Brasileiro, né? Do lado do Cruzeiro, uma média de 1,25 marcado e 1,25 sofrido, ou seja, uma média de 2,5 gols por jogo, e do lado do Fluminense a gente tem uma média de quase 3 gols por jogo, somando a média de gols sofridos e marcados, né? Isso já é uma tendência que a gente pode construir e que a gente vai observar agora nos padrões das equipes, né? Que a gente traz mais detalhado aí dos últimos jogos das duas equipes. Bom, em relação ao Cruzeiro, os últimos jogos, né, da Raposa, a gente teve uma tendência de poucos gols. Nas últimas 6 partidas, em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Agora tem um adendo aí, que desses 6 jogos está incluso aí alguns joguinhos também da Sul-Americana, né? Contra a Universidade do Equador e contra a União La Calera. Salvo engano, os 2 jogos foi 1-0 pro Cruzeiro. Então, assim, foram 2 jogos que saíram até 2 gols. Né? Essa estatística que a gente mencionou agora de alto número de gols é no Campeonato Brasileiro, né? Que é outro nível, né? É um nível um pouquinho mais elevado que a Sula. Já o Fluminense é um time que marca geralmente em todos os jogos e também sofre, né? Em quase todos os jogos, por isso a gente tem um alto índice aí de ambas marcam, né? Das últimas 7 partidas do tricolor carioca, em 5 a gente teve o ambas marcam e temos um tabu, né? Um tabu do Fluminense, que não perde pro Cruzeiro há 8 partidas. Eu acho que esse tabu pode ser que se encerre pode ser dessa quebrado? Vez, acredito que sim. Vamos dar uma olhadinha na Vamos Bet lá Nacional? na Bet Nacional, vamos pro nosso momento Bet Nacional, ver as odds, né? Um joguinho equilibrado, apesar do Fluminense estar embaixo, né? Não dá pra não dá para descartar, né? Descartar. Mas assim, vai lá na aba principal, por favor, produção. A gente vê, obviamente, que o Cruzeiro é tratado como favorito, né? Não só por estar atuando em casa, mas o momento também da equipe mineira
acredito que seja melhor. Esse fator Dudu, esse moído aí extra-campo, Fábio, será que vai interferir? Atrapalha alguma coisa? Não, assim, acho que se fosse o Dudu fosse do Cruzeiro, tivesse indo para outro clube, talvez, mas eu acho... mais. Mas como é algo muito mais de diretoria, né? Não é um atleta que nem chegou a estar no grupo, né? Então acho que vai afetar pouco, assim. Eu acho que é um jogo que o Fluminense vai ter que dar uma resposta, né? Então acho que o Fluminense, que já é um time ofensivo, deve ficar mais ofensivo. Então, Matheus, a gente pode ter um jogo ali com gols, né? Eu acho que essa é a tendência, né? A gente tem esse favoritismo do lado do Cruzeiro, mas uma cotação 1,84, se fosse pelo menos um empate anula aposta com essa odd aí, até valeria a pena. Mas assim, eu não descarto a possibilidade do Fluminense ganhar o jogo, porque o time não é ruim, né? Não é um time ruim. É o atual campeão da Libertadores e praticamente o mesmo time ali, né? O momento do Flusão é ruim. Então, assim, eu até acredito na vitória do Cruzeiro, mas eu tenho meu pé atrás em relação a isso. Então, pode ser aquele jogo que o Fluminense vira a chave, né? Nunca se sabe. Eu não acho que o Fluminense vai ser rebaixado, né? Uma hora, acredito que vai virar a chave e vai dar uma melhorada. Mas você tocou num ponto importante, né? A gente, além de trazer esses números que a gente observou que existe uma alta tendência de gols e que vem acontecendo também nos últimos jogos do Fluminense, ambas marcam, conhecendo o estilo de jogo de Fernando Diniz, treinador da equipe, e ainda mais com essa pressão de que precisa dar o resultado, eu imagino um jogo muito aberto aqui. Imagino um jogo de gols. Então, produção, por favor, vamos lá na aba de gols. A gente pode ir lá na aba de gols, rapidinho, porque aí a gente vê também os gols dos dois times. Fábio, em relação a... E a gente até enxerga, Fábio, eu tô achando até curioso, porque o site ele tá precificando mais uma tendência de poucos gols do que de mais gols. Porque foi o que aconteceu nos últimos jogos do Cruzeiro, né? Esse é o ponto. E também pelo momento ruim do Fluminense, talvez não acredite que o Fluminense... Cara, a linha de 2 gols já tá boa, né? Tá interessante. 1,58 já. Eu acho que vai ter 2 golzinhos nesse jogo, tá? A gente pode ver, desce mais um pouco, produção. Vamos ver os gols das equipes aí, quanto é que estão pagando. A gente tem aí, ó, 1,22 gols para o Cruzeiro fazer gol, né? E o gol do Fluminense pagando aí 1,59. O que é que você acha, Fábio? Assim, o mais de 2 gols, tá praticamente a mesma odd do gol do Fluminense. Eu prefiro o gol do Fluminense, tá? O Fluminense geralmente marca gol, né? Se a gente pegar a sequência dos últimos jogos, o Fluminense jogou contra o São Paulo fora de casa, perdeu, mas foi 2-1. E eu trouxe uma estatística interessante. O Cruzeiro, ele atuando como mandante nesse Brasileirão, ele jogou 3 partidas. As 3 ele ganhou, mas nas 3 ele sofreu gols. Salvo engano, foi 2-1, 2-1 e 3-2. Isso. Então tem sido jogos de gols esses jogos do Cruzeiro atuando como mandante, né? Eu acho que o Fluminense... Agora, o Cruzeiro, tu não acha que deixa o seu golzinho também, não? Acho que poderia ir no ambas marcam, que certamente tem uma odd melhor. Vamos dar uma olhadinha lá, produção, por favor? Porque assim... Mas também não sei, tá? A grande dificuldade é o gol do Fluminense. A gente tem uma cotação 1,97. Eu acho que de 1,97 para 1,58 eu prefiro ambas marcam. Vamos de ambas marcam, então? Vamos de ambas. Gosto desse ambas marcam. Então vamos de ambas marcam aí para Cruzeiro e Fluminense. Eu acho que é uma boa... Acho que tem que ser um jogo aberto. O Fluminense que já é ofensivo, deve até ser mais aí nesse jogo. Então acho que uma boa pedida aí para esta partida. Então, Matheus, quer mais mercados? Não, acho que tá bom. Eu tava refletindo nessa questão, né? Porque assim, o gol do Fluminense pagou em 58, mas, cara, eu acho muito difícil o Fluminense ganhar, vencer o jogo e não sofrer gols. Muito difícil. Então, assim, como a gente tem uma disparidade muito grande do gol do Fluminense para o ambas marcam, uma cotação 1,58 para 1,97, aí eu prefiro o ambas marcam. O Fluminense vem tomando gol quase todo jogo. Não. A dificuldade eu acho que é o Fluminense fazer gol, mas levando em consideração o contexto, eu imagino que vai sair também. Então, muito bem. Então, vamos repassar agora a dica do Tips e também saber o fique de olho para esse confronto entre Raposa e Tricolor pelo Brasileirão. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Cruzeiro e Fluminense, o Flusão na zona de rebaixamento, vice-lanterna, vivendo um clima muito ruim. Imaginamos que essa partida ela tende a ser muito aberta, né? Mesmo nessa fase ruim, o Fluminense ele tem deixado seus golzinhos. E o Cruzeiro, mesmo até vindo bem no Brasileirão, na Série A em 3 jogos em casa venceu os 3, ele sofreu gol nos 3 jogos. Então imaginemos uma partida com gols e que os dois times consigam marcar. Por isso, a dica do Tipster é o ambas marcam, uma cotação 1,97 no momento da gravação desse vídeo. Fique de olho, né? A nossa alternativa para o ao vivo acaba sendo algo na mesma linha de raciocínio, tá? Porém, um pouco mais segura. Uma odd que pré-jogo é baixa, mas que no ao vivo o apostador possa buscar, eventualmente, se não sair um gol cedo, é o mais de 1,5 gols. Até mesmo como uma forma de proteção, caso o Fluminense não consiga marcar seu gol e o Cruzeiro vença por 2-0, no mais de 1,5 é green, no ambas marcam não. Então é uma alternativa para o ao vivo, para o apostador que tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real. Boa! Então, dicas dadas aí para esse jogão, né, nesta quarta-feira pela Série A. Acho que vai ser um bom jogo, tá? Bom jogo. Eu também 3-2 pro Cruzeiro, meu palpite. Algo nesse nível aí. Muito bem. Então, valeu você que acompanhou. Aqueles recados que você já está acostumado, né? Curte, compartilha,
ativa o sininho, se inscreva no canal e entra onde, Matheus? Entra Qual site a galera tem que entrar? tvbet.com. Você, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Flusão, que caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eventualmente, não conhece o trabalho da TVBet, acessa lá tvbet.com. Temos análise de outros jogos do Campeonato Brasileiro, Eurocopa, obviamente, rolando, Copa América logo mais vai começar também, e tudo isso você confere lá no nosso site, então entra lá agora, depois de deixar, obviamente, o like e ativar as notificações e se inscrever aqui no nosso canal. Valeu, TVBet, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Tamo junto. Valeu!